Nem sempre quem senta do seu lado na igreja vive como uma igreja. No dia 16 de julho, nós tomamos conhecimento que uma pessoa baleada na cabeça havia dado entrada em uma unidade hospitalar de Cotriguaçu. Essa pessoa era o Rafael Campos, e sendo que o autor do disparo, desse disparo em Rafael, havia se apresentado logo em seguida, alegando que havia disparado acidentalmente contra o seu próprio filho durante uma discussão familiar. Diante disso, nós iniciamos as diligências e passamos a colher depoimentos e analisar as provas colhidas no local dos fatos. Inicialmente, diante do comportamento do suspeito, foi até considerada a hipótese de disparo acidental. Porém, após a análise de todas as provas colhidas, foi possível constatar que o suspeito se entregou para causar a impressão de que o fato foi um acidente, sendo que, na verdade, a gente concluiu que ele teria atirado contra o seu próprio filho de propósito. Na data dos fatos, o autor dos disparos teria iniciado uma discussão contra esse seu filho, o qual fugiu da sua casa em seguida. O Rafael teria fugido da sua casa após essa discussão, provavelmente porque ele estava temendo por um mal maior. E diante disso, o autor foi atrás desse seu filho, o Rafael, empunhando uma arma de fogo, com a intenção de matá-lo. Foi possível concluir que o pai teria se aproveitado dessa discussão para matar o seu próprio filho. Isso a gente concluiu através da análise das provas do local do crime, como dito, e através de testemunhas que relataram que durante essa discussão o suspeito teria dito que ia pegar uma arma de fogo e ia puxar o gatilho na região da cabeça do Rafael. Então, diante desses dados colhidos pela equipe de investigação da Polícia Civil de Conisa e de Cotriguaçu, nós realizamos a lavratura da prisão em flagrante do suspeito e representamos pela sua prisão preventiva. Então, o suspeito agora ele está preso e ele está à disposição da Justiça, porque essa nossa representação pela prisão preventiva foi acatada tanto pelo Ministério Público como pelo Poder Judiciário. Após o disparo, o Rafael ele foi socorrido e ele estava internado. Ele foi removido para um hospital em Cuiabá para receber o tratamento adequado. Porém, na data de ontem, dia 22 de julho, Rafael ele não resistiu ao ferimento na cabeça e ele veio a óbito por morte encefálica. Então, o suspeito ele vai responder agora pelos crimes de posse de arma de fogo, pelo crime de porte de arma de fogo e pelo crime de homicídio qualificado. Ele poderá, diante disso, pegar até mais de 30 anos de prisão. Paralelamente, foi aberto outro inquérito policial para apurar outros crimes relatados pelos familiares sobre violência doméstica. Então, nós iremos apurar a prática de outros crimes praticados pelo suspeito, porque nós constatamos, através dos depoimentos dos familiares, que ele era uma pessoa extremamente manipuladora e violenta, praticando aí atos como tortura e violência psicológica contra os seus filhos e contra a sua esposa. Então, esses fatos só vieram ao nosso conhecimento agora, porque os familiares tinham medo de relatar esses episódios de violência doméstica à polícia, porque o autor ele sempre os ameaçava. A família denunciou à nossa equipe de reportagem que eles viviam em cárcere privado. A única coisa que essa família tinha era o direito de trabalhar, e a paz que eles tinham era quando estavam na igreja. Sofreram abusos, espancamentos, ameaças de morte, até que o pai, no dia que Rafael decidiu sair de casa, tinha o sonho de se casar, o pai foi atrás do filho
na estrada. O filho tinha pegado uma carona. Quando o filho contou para a pessoa que deu a carona que o pai estava atrás dele, a pessoa pediu para que Rafael descesse do carro. O pai conseguiu alcançá-lo, discutiu, levou o filho para de trás da caminhonete e efetuou um tiro na cabeça de Rafael. E as ameaças e as agressões foram progredindo até chegar à morte do Rafael. Portanto, é muito importante que as vítimas de violência doméstica, as vítimas de violência dentro do seio familiar, comuniquem os fatos à polícia, pois somente assim nós poderemos agir e evitar que um mal maior, que um mal extremo como esse ocorrido com o Rafael aconteça. Terminou a vida de um jovem por culpa de um pai, que na verdade nunca foi pai. Dentro da instituição, dentro de uma igreja, de qualquer lugar que existe, que se fala em professar a fé no Senhor Jesus Cristo, muitas vezes a realidade é muito outra, porque essas pessoas não convertem o seu ser homem, carnal, para aquilo que vem do alto, o que é vida, o que é espiritual, a vida nessa terra e vida com abundância, que é gerada através do Espírito Santo. Nessa situação aqui você vai ver caso de uma pessoa que pode estar do lado de outro dentro da igreja e as pessoas ali ter como está tudo certo, ele está aqui, ele não foi tirado a liberdade, porque por muitos anos dentro da congregação cristã no Brasil, as pessoas que eram sem liberdade, que eram tidas como o ímpio, o inimigo da igreja, aqueles que eles disciplinavam, né? E aí você para pensar, muitos são audaciosos, corrompidos no seu coração, ao ponto de viver dentro, junto com outros cristãos, e não viver uma vida digna de quem é verdadeiramente convertido, né? E tá ali dentro daquele povo, o povo acha que tá tudo certo, senta aqui do lado. Quantas vezes eu falei, aqui nessa cidade, por exemplo, onde eu fui perseguido a vida inteira, o encarregado era um que ele não tratava bem a sua família, inclusive a esposa, foi denunciado através das Irmãs da Piedade por agressão. Só que quando chega perto dos anciãos, ela resolve voltar atrás. A minha mãe fazia parte, não estava no dia da denúncia. Mas ele me perseguiu a vida inteira dentro da igreja por causa dessa raiva da família. E na congregação funcionava assim. Agora dizem que está mudando, dizem que mudou. Quando existia uma denúncia desse tipo, o ancião mandava orar, mandava ficar em paz, mandava a irmã orar, o irmão nunca instruía que um casamento que vive em base de agressão, né, e todo líder tem que estar por dentro do que acontece na família, daquela sociedade, naquela comunidade. Então, você tem que entender que um casamento que está em base de agressão já acabou para Deus. E o líder religioso não tem que manter um casamento dessa maneira. Tem que instruir sim a haver a separação para preservar a vida dos filhos e da esposa, ou vice-versa, que também tem o caso, né, de mulheres muito ruins, muito fora de si, a mente daquele jeito que espalhafatosamente louca, e pode estar ali prejudicando o relacionamento ao ponto dela fazer um mal para o homem, por que não? Mas os líderes não conseguem enxergar assim. Eles acham que quer manter uma imagem de uma igreja sadia ou que estão fazendo algo errado ali para aquela comunidade. E aonde tiram a liberdade de jovens por anos e anos porque teve um relacionamento, teve um ato sexual antes do casamento, teve um divórcio porque aconteceu um adultério, muitas vezes é condenado aquela pessoa. E aí às vezes houve um ato de traição, a esposa ou o marido perdoou e vivem junto, mas essa pessoa tem que ficar sem liberdade dentro da igreja, por mais boa que essas pessoas sejam. Aí
isso para eles é uma disciplina, uma ordem da igreja, porque não é aquele que se arrependeu, né, que está arrependido de um ato, né, para eles não estão nem aí, vai ficar sem liberdade do mesmo jeito. Né? Não entenderam a disciplina da Bíblia, não entenderam a disciplina lá em 1 Coríntios capítulo 5. O que acontece muitas das vezes são manter pessoas dentro ali, e muitas vezes até no ministério, porque ministério não é algo que acha que orou, e são pessoas santas, que vai ser santo e que nunca vai se corromper. Não é porque acha que orou, porque Deus revelou alguém ser ancião, que é uma pessoa correta, uma pessoa que vai ser bom líder para aquela comunidade. Isso está longe. Aqui são comunidades religiosas, igrejas, templos, casas de oração, mas a obra de Deus mesmo é Jesus Cristo no madeiro. Isso que muda as pessoas, é isso que transforma o ser humano em sociedade. Com base na fé, e a fé verdadeira, que produz bons frutos. Porque se não produz, ela é uma fé morta. Mas a fé, através dela, são gerados frutos. Não por obrigação, nem por salvação. E o que acontece muitas das vezes são líderes que não têm um acompanhamento dentro de um lugar pequeno. Aqui na minha cidade, tem um bairro afastado, minúsculo, o bairro é pequeno, com poucas pessoas, e tem uma congregaçãozinha e uma igreja católica. Mas os líderes, ontem mesmo eu estive na casa de uns familiares que foram fazer visita para as pessoas dessa comunidade que está supostamente parados de ir na igreja. Pergunta se foi algum líder da congregação, se vai algum deles lá junto e trabalham fazendo visitas. Eles não fazem. Eles estão dentro desse lugar pelo poder e o ego que te dá ao cargo de estar ali na frente, profetizando, lançando apenas profecias, mas que não instrui esse povo, não ensina a andar no verdadeiro caminho que Jesus Cristo ensinou, a trilhar os passos do Mestre. São pessoas que estão dentro daquele cargo, dentro da instituição, apenas por vaidade, não porque tem a missão, o chamado de um pastoreio. O sumo pastor é Jesus Cristo, mas o pastoreio é daquele que se põe como líder, ou se propõe a ser líder, como está em Timóteo. Muitas das vezes as pessoas criticam pastores, mas se abre uma comunidade ali naquela região, né, se consegue abrir uma outra denominação que tem um pastor comprometido, que anda junto com a ovelha, né, que está ali para verdadeiramente pastorear, tem muito mais a progredir no evangelho do que algo que é abandonado, né, e depois na hora da palavra vai jogar as indiretas, cobrar as pessoas de fazer visita um na casa do outro, mas eles não vão. Que aliás um de lá falou até que o ancião da cidade falou que aguardava uma visita deles na casa dele. É ao contrário, é coisa incrível. Bom, o fato aqui que eu tô falando para vocês, eu vou narrar um pouco aqui e eu vou comentar um pouco na passagem, né? Vamos começar primeiro aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Negaram a fé, né? Um homem, um sujeito desse aí, muito provavelmente, né, que nunca foi convertido ou está muitas vezes por emoções ouvindo pregações que às vezes entram no coração, mas não o transforma, não é crente, não é cristão convertido. Então essa pessoa muitas das vezes ela nunca vai ser convertida verdadeiramente no teu coração. E aqui está falando sobre a fé ser pior que os descrentes, porque tem muitas pessoas que dizem que não creem em nada, que não creem em Deus, ou nunca conheceram a Deus, e existe em outros países, mas ela produz bons frutos, até para cuidar da tua família, cuidar do seu filho, que aliás a Bíblia inteira, você pega Provérbios, Deuteronômio, está falando sobre o tratamento para com os filhos. Você pega aí, né, um jeito de ensinar a igreja com isso, a Bíblia é muito rica. Ao mesmo tempo, o pai respeitar o filho respeitar o pai. Mas falamos, é claro, de pais, verdadeiros pais, não desse tipo de sujeito. Aqui a gente vai ver aqui na situação de Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé, e se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se há um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe der alimento nem roupa, em que isso ajuda?
esse tipo de fé falado da boca para fora, que demonstra porque eu estou fiel à denominação, aos cultos todos os dias, santas ceias, ensaios, estou servindo a Deus no ensaio, servindo a Deus para eles ir na igreja, isso não é fé. A fé, por isso ali fala, né, que aqueles que diz que tem fé, mas não consegue ajudar, trabalhar com a sua família, viver em amor, orientar os filhos, né? Essa pessoa aí, se ela não consegue viver assim e faz uma atrocidade como essa aí, eles são piores que os descrentes. Efésios 6, versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-no com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Irritar a criança aqui está querendo dizer não porque as pessoas falam assim, mas eu não posso, a Bíblia fala para corrigir, né, para admoestar, ou colocar no caminho certo a criança. Né? Muitas vezes fala da vara, mas a vara é a correção, né? Isso aqui não quer dizer que você vai irritar o seu filho com uma correção. Não, são pais que muitas vezes o filho não fez nada errado, ele está ali irritando, tá chamando atenção na hora errada. Chamar atenção na hora errada do filho é a pior coisa que existe. A hora que ele não está fazendo nada, é não ser na sua cabeça que ele está com algo errado. Aí quando ele faz algo errado de verdade, vai na casa dos outros, mexe nas coisas, vai lá num salão de cabeleireiro, pegar até a tesoura do cabeleireiro e ninguém chama atenção, aí é engraçado, né? É assim, muitas vezes nessas horas ninguém chama atenção, mas na hora que não precisa, tá lá irritando o filho, tá lá, né? Isso aqui a Bíblia é muito clara. Causas, efeitos e consequências. O vídeo de hoje aqui é um vídeo um pouco, né, as pessoas falam assim, mas não tem como perdoar, tem que perdoar essa pessoa. Tem que perdoar, né? Talvez você fale até que perdoa, mas no fundo não perdoa, e você não pode se culpar por isso. Aquele que é pai verdadeiro, que cuida do filho, que ama o filho, ele muitas vezes ele vê uma situação dessa, ele não consegue perdoar. E Deus não vai te condenar por isso, embora você tenha que trabalhar isso em você. A raiva, né? O ódio, mas infelizmente, irmãos, a gente não tem como você falar assim, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. O pecado verdadeiro que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas essa questão aí eu sei que é muito difícil para alguns, e Deus vai te entender. Esse é o vídeo de hoje. Inscreve no canal quem não é inscrito, deixa o seu like é muito bom para o canal. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Paz e graça verdadeira no coração de todos.